Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja alguns destaques desta edição. Febre amarela. Guarulhos consegue liberação de 50 mil vacinas contra a doença para 3 bairros da cidade. Câmara promove audiência pública para discutir a segurança na rodovia Presidente Dutra. Fechamento de agência da Caixa Econômica na cidade é tema de audiência pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Contas rejeitadas. Comissão de Finanças e Orçamento elabora projeto de decreto legislativo que rejeita as contas da Prefeitura de Guarulhos no ano de 2013. Tudo isso e mais as notícias do esporte nacional e local você acompanha agora. Na manhã desta segunda-feira, a Câmara Municipal foi sede de uma audiência pública sobre iluminação e monitoramento na rodovia Presidente Dutra. O encontro foi promovido pela Comissão de Trânsito e Transportes e contou com a participação de vereadores de Guarulhos, de representantes da Polícia Rodoviária Federal, do deputado federal Jorge Tadeu Mudalem e de Sandra Tadeu, que é vereadora em São Paulo. A matéria completa com os detalhes da audiência pública você confere na edição de amanhã. A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública no plenário da Câmara no dia 20 de outubro. O objetivo era discutir a preservação dos bancos públicos. Uma das ações que motivou a audiência foi o fechamento de uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Cocaia. Diante de um plenário lotado por famílias que dependem do projeto Minha Casa Minha Vida, vereadores e bancários discursaram em defesa dos bancos públicos. A luta dos bancários também é a luta por habitação, por melhores condições de vida, pela luta pelos direitos sociais. Nós estamos hoje vivendo um país onde os movimentos sindical, social, de habitação, de luta, enfim, tem que estar unido, um apoiando o outro, porque o conjunto de ataques que estamos sofrendo são gigantes. Todos os presentes condenaram a possibilidade de privatização das instituições públicas do país. Basta você imaginar que impossível você pensar em agricultura familiar no Brasil que não seja financiada através de banco público. Impossível você imaginar ProUni, FIES, financiamento estudantil, tudo aquilo que é voltado para o desenvolvimento humano de uma sociedade mais justa, só pode passar por um banco público, jamais passará por um banco privado. O presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região também fez críticas ao governo federal. Governar um país e suas cidades, jogando para toda a sua dimensão administrativa para capital privado, é se esconder da sua capacidade de realizar um bom governo para a sociedade. Destruir programas sociais, minimizar riscos, nós entendemos também que é jogar para baixo do tapete um diálogo com a sociedade, um diálogo de construção de uma sociedade mais uniforme, mais justa e mais solidária. A audiência ainda contou com participação popular e com a presença do deputado estadual Alencar Santana. E agora é hora de falar de esporte. Leandro, o Campeonato Brasileiro entrou na fase com emoção, é isso? Pois é, a disputa que já estava quente pode esquentar ainda mais, viu, Renata? Olha só, a 31ª rodada começou no sábado, com o clássico paulista São Paulo e Santos, o Sansão. O Santos precisava vencer para encostar no líder Corinthians, mas acabou derrotado por 2-1. O resultado deixou o São Paulo longe do rebaixamento e provocou a queda do técnico Levir Coupe na Vila Belmiro. Ontem, o Corinthians foi a Campinas encarar a Ponte Preta. Em queda no segundo turno, o Timão perdeu por 1-0 e pode ver o principal rival, o Palmeiras, encostar de vez. Mas para isso, o Verdão precisa vencer hoje o Cruzeiro, hoje à noite em São Paulo. Caso vença, a distância para os alvinegros diminui para 3 pontos. E o próximo jogo é nada mais, nada menos do que o derby paulista. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no próximo final de semana.
E olha, esse final de semana não foi nada bom para o Corinthians, inclusive no vôlei, viu? O Corinthians Guarulhos segue patinando aí na Superliga. Ontem no Rio de Janeiro a equipe saiu de quadra novamente com uma derrota por 3-1 contra o Sesc. Essa é a segunda derrota do Timão na Superliga. O próximo jogo é contra o Montes Claros, no sábado, às 11 da manhã, aqui em Guarulhos. Esses, portanto, os destaques do esporte de hoje. Tem emoção para hoje. Pois é, mas o Corinthians não se deu bem nesse fim de semana, não. Não foi o final de semana dele. E no próximo bloco, a Prefeitura de Guarulhos consegue liberação de 50 mil vacinas contra a febre amarela para 3 bairros da cidade. O Jornal da Câmara volta em instantes. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Prefeitura de Guarulhos conseguiu do governo do estado a liberação de 50 mil doses de vacina contra a febre amarela. A campanha teve início no último sábado em 3 bairros da cidade: Cambará, Recreio São Jorge e Cabo Sul. Na semana passada, a Prefeitura havia solicitado ao estado 150 mil vacinas, mas somente 1/3 foi ofertado, porque Guarulhos está fora da área de risco da doença. Os 3 bairros contemplados com as vacinas estão próximos da Zona Norte de São Paulo. Como nós já noticiamos aqui no Jornal da Câmara, o Parque da Cantareira e o Horto Florestal foram fechados depois da confirmação de que um macaco morto estava com o vírus da doença. O projeto de decreto legislativo que rejeita as contas de 2013 do município aguarda a deliberação do plenário. A Comissão de Finanças e Orçamento elaborou esse decreto, segundo o parecer do Tribunal de Contas do Estado, pela rejeição das contas da Prefeitura, que estava a cargo de Sebastião Almeida. Com o parecer pronto após 2 meses de análise dos apontamentos do TCE, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento destacou as principais irregularidades. São situações gravíssimas, ao nosso entendimento, e a comissão avaliou essa questão dando parecer contrário, tendo em vista que nós falamos lá de 80 milhões de despesas falseadas, pedaladas fiscais na educação. Falamos também sobre 325 milhões de renúncia de receita fiscal no ano de 2013 para a empresa Infraero. Então, abaixar a alíquota de 5% para 2%. E esse impacto resultou em mais de 325 milhões. E ficou um pouco duvidoso. Eu pergunto, será que a Prefeitura não precisava desse dinheiro? Será que as outras empresas tiveram o mesmo benefício que a Infraero teve? De quem foi esse interesse? Segundo o presidente da comissão, o mais grave é o não cumprimento do investimento mínimo em educação. Pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que investir 25% do seu orçamento diretamente para a educação. Isso é uma lei de responsabilidade fiscal. No ano de 2013, foram investidos pouco mais de 21%. Às vezes a população acaba vendo assim, não entendendo, achando que é uma margem muito pouco, mas é uma margem muito grande. Isso totalizou com mais de 80 mil crianças fora das escolas. É necessário 23 votos favoráveis à proposta de decreto para rejeitar as contas. Se isso acontecer, o ex-prefeito Sebastião Almeida responderá por improbidade administrativa e ficará inelegível. Vai para plenário e eu espero que os vereadores dessa casa tenham a mesma responsabilidade de votar contrariamente, que nós não podemos compactuar com esses erros grotescos aqui nessa Casa de Leis.
Ao contra-argumentar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura, à época, apontou que o investimento em educação foi cumprido, contabilizando todas as despesas empenhadas na pasta, mesmo sem estarem quitadas. Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Unifesp promove um curso de extensão gratuito chamado Humanidades e Atualidade. A 7ª aula aconteceu na sede do Legislativo no dia 25 de outubro. Com o plenário ocupado pelos alunos, o professor doutor da Unifesp, Carlos Belo, discutiu o tema Desigualdades e Superação da Pobreza. A aula focou nas políticas de combate à pobreza e na cidadania. Uma espécie de painel de como funcionam essas políticas contra a pobreza no mundo, as ideias que estão por trás, ligando a uma noção de cidadania que está sendo buscada, quer dizer, resgatar os pobres não só da condição de pobreza, como colocá-los ou aproximá-los de uma condição de cidadania. O que está envolvido nisso? Quais são os mecanismos que estão envolvidos nisso? Os critérios de definição de pobreza, as políticas contra a pobreza, se elas se ligam ou não com políticas de emprego, com políticas de oferta de direitos, né? Seja no campo da capacitação, da educação, da saúde. O professor ainda falou da experiência de ensinar fora da universidade. A novidade é que você tem um público de pessoas que está preocupado com esses grandes temas, né? Direitos sociais, políticas públicas, né? E com alguma experiência. Então isso acrescenta vai acrescentar, imagino, principalmente no debate, na troca. A última aula do curso Humanidades e Atualidades está prevista para 29 de novembro. O tema será Desigualdades e Ações Afirmativas. A repórter Eliane Anjos está lá na redação da TV Câmara e vai contar para a gente quais são os destaques da sessão de terça-feira. Olá, Eliane. Olá, Leandro. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Olha, o grande destaque da sessão desta terça-feira é a pauta temática da mulher para a ordem do dia. São ao todo 8 projetos que tratam especificamente do tema da mulher. As vereadoras da Comissão da Mulher mobilizaram todas as outras comissões para acelerar a avaliação, para que elas pudessem fazer a votação desses projetos em primeira discussão ainda no mês de outubro. E entre esses projetos, há uma proposta aí da vereadora Janete Rocha Pietá, que institui oficialmente a campanha Outubro Rosa no calendário da cidade, né? A campanha de combate e prevenção ao câncer de mama. Outro projeto aí da vereadora Carol Ribeiro, que é presidente da Comissão da Mulher, ele autoriza o município a realizar multirão de mamografias gratuitas a cada 3 meses. E outro projeto aí da vereadora Sandra Gileno do PSL é o projeto de prevenção de violência doméstica com a atuação dos agentes de saúde na casa da população. Então, há todos esses projetos relativos à mulher, mas também tem projetos que não são diretamente ligados a esse tema. São 3 outros projetos. Um deles é o projeto de decreto legislativo que rejeita as contas do município no ano de 2013. Ele foi apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, está então na pauta da ordem do dia de amanhã, e também o projeto que institui o PPI, que é o Plano de Parcelamento Incentivado. Vamos falar um pouquinho do grande expediente que acontece antes da ordem do dia. A gente inverteu um pouquinho aí a ordem das coisas por conta da temática da mulher. Bom, estão na pauta 32 itens, 18 são requerimentos, 12 são projetos. E já que a gente está falando aí da pauta da mulher, há 2 projetos relativos a essa temática também que tratam da mulher. Um autoriza a prefeitura a instituir a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. E o outro trata da criação e da regulamentação da casa de passagem feminina. Esses 2 projetos são de autoria da vereadora Genilda Sueli Bernardes, do PT. Bom, então esses são os destaques da sessão desta terça-feira, Leandro, que é bom lembrar, a gente transmite ao vivo um pouquinho antes das 2 da tarde, para você, telespectador, não perder nenhum detalhe. Então é isso aí, Leandro.
Isso aí, obrigado, Eliane. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição nesta terça-feira, dia de sessão no plenário. Obrigada e até lá. A gente se vê, até lá. Tchau.